Saudações, amigos, amigas e amigos. É um prazer inenarrável, enorme estar com vocês aqui hoje. E nesse vídeo eu pretendo trabalhar um pouquinho a ideia e o fenômeno das fake news que tem movimentado os bastidores dos nossos dias e tem exatamente criado um debate maior pela proximidade do início da discussão do Senado Federal Brasileiro no dia 2 de junho de 2020, que visa criar um projeto de lei, né, que visa instituir uma lei, a lei de número 2630/2020 deste ano, que tenta criar uma espécie de regulamentação do exercício da liberdade, da responsabilidade e da transparência na internet. Então, essa lei ela vai começar a promover a discussão aqui no Brasil do fenômeno da produção da mídia e da produção da comunicação, especialmente virtual, proposta pela internet. E esses diálogos todos que vão ser abertos a partir de agora, talvez possa fazer a nossa sociedade discutir um pouco mais sobre a validade, a verdade das notícias e dos fatos que nós consumimos constantemente. Por isso, nesse vídeo de hoje, eu vou tentar falar um pouquinho sobre o fenômeno das fake news ou das notícias falsas e vou tentar propor alguns pontos de reflexão para o exercício cidadão diante desse novo paradigma de comunicação que a gente tem vivido. Fica aí que a gente já vai começar essa empreitada. Valeu! Bom, vamos começar. Para essa ocasião de hoje, eu não produzi um material novo, eu resolvi utilizar como referência um texto que eu publiquei lá no dia 20 de outubro de 2018, no meu blog www.profricardolopes.com, que tem como título Como trabalhar o fenômeno das fake news, um suporte filosófico. Esse pequeno texto que eu escrevi me parece ser um ponto bastante interessante para a gente começar as discussões sobre as fake news, porque ele vai tentar partir de uma gênese bastante comum, de um entendimento que pode ser compartilhado por qualquer um de nós. E aí a gente pode ir avaliando e refletindo e discutindo a pertinência de problematizações sobre o fenômeno das fake news. Então, por isso, não vou utilizar um material novo, caso você queira ler, o artigo está lá disponível. Caso você queira assistir o vídeo, eu vou contar um pouquinho do que eu escrevi nesse artigo e vou propor algumas indagações e alguns comentários que podem ser pertinentes para a nossa glosa, para o nosso julgamento sobre a pertinência ou não dessa temática. Bom, o avanço tecnológico dos meios de comunicação permitiu uma crescente veiculação de informações. Isso parece um dado, um fato. A gente não pode questionar que a nossa capacidade tecnológica ampliou e muito a nossa capacidade de consumir informações. A gente tem acesso a cada vez mais coisas num grau amplamente superior do que gerações anteriores tiveram ao longo da história humana. O grande dilema que apareceu para nós é, embora a gente tenha muita informação, toda informação é verdadeira? Como nós somos capazes de distinguir uma informação verdadeira das que são intencionalmente falsas? Como a gente é capaz de distinguir uma informação verdadeira de uma piada? Como a gente é capaz de distinguir uma obra ficcional de uma não ficcional?
Como nós somos capazes de distinguir obras que são lúdicas, que são mágicas, que são metáforas ou mesmo que são falsas, das informações que são factuais. Me parece que é óbvio que o nosso tempo enfrenta cada uma dessas perguntas que eu propus até agora. Mas também é bom ficar claro que isso não é uma especificidade do nosso tempo. Talvez sempre tenha sido um problema conseguir distinguir a falsidade do que é verdadeiro. O que parece ser mais sintomático dos nossos tempos é justamente que a tecnologia foi capaz de tornar todos nós produtores e veiculadores de conhecimento e de informações, e por isso tornou muito difícil conseguir distinguir ou separar com alguma clareza, com alguma evidência explícita, rápida, o que é uma informação verdadeira do que é uma informação falsa. Todos nós hoje somos produtores ou temos a possibilidade de sermos produtores de informação. Nós estamos aí nas redes sociais, nós narramos as nossas vidas, narramos as coisas que vemos na realidade e nós postamos e publicamos isso de forma comunitária, de forma coletiva. Como que a gente vai ser capaz então de lidar com esse fenômeno? Veja bem, repito, talvez o problema da validade e da invalidade de uma informação não seja novo. O que é novo é a velocidade que nós enfrentamos esse problema. Agora, nesse exato momento, há inúmeras pessoas publicando e produzindo conteúdo para que nós sejamos capazes de consumir. O que torna esse conteúdo que alguém está publicando verdadeiro ou falso? Eu não tenho dúvida de que toda essa rede que hoje a gente faz parte do uso da tecnologia e da internet tem um benefício muito evidente, que é a democratização da produção da informação e do conhecimento. Mas, igualmente proporcional a essa dinâmica positiva de ter aberto as portas para que qualquer um seja capaz de produzir informação, é a nossa capacidade de ludibriar através da informação que nós produzimos. Nós estamos diante, de possibilidades do discurso, de possibilidades da comunicação. E como nós lidamos com essas possibilidades? Como avaliar a pertinência moral? Como avaliar a pertinência política? Como avaliar a pertinência epistemológica de cada informação que a gente consome? Nós somos extremamente privilegiados e podemos dizer facilmente que a nossa sociedade, que os nossos tempos são sem dúvida os mais bem informados de toda a história humana. Mas na mesma medida ou no mesmo tempo que nós somos os mais bem informados ou nós somos os que mais têm acesso à informação, nós também somos os que com maior capacidade são capazes de difundir o que tem sido chamado de fake news ou o que pode ser chamado de notícia falsa, de fato falso. E como cada uma das nossas mentes está preparada para enfrentar este dilema. É um pouquinho disso, essa é um pouquinho da dimensão do problema que eu pretendo encarar com cada um de vocês nesses próximos minutos que se seguem.
Antes que você fique bravo comigo, eu vou pedir mais um pouquinho de paciência para a gente destrinchar ainda mais a problemática da fake news. Acho que o bom ponto de partida para a gente começar é deixando bem como um ponto de referência a resposta à pergunta: o que é uma fake news? O que é uma notícia falsa? Para conseguir responder isso, eu confesso que eu tinha algumas suspeitas, eu tinha algumas ideias preliminares que me pareciam adequadas para responder, mas eu resolvi abrir mão delas para tentar ser um pouco mais rigoroso, ou pelo menos para conseguir dar uma dimensão menos subjetiva para essa discussão. E eu sugiro então, caso você possa, ler um pequeno artigo que está disponível aí na internet, que está disponível através de um portal de uma universidade brasileira, do professor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o professor doutor Diego Reis. Ele escreve um pequeno artigo onde ele tenta explicar o que é uma fake news e, ao mesmo tempo, ele começa a propor ao mesmo tempo ele permite que nós, leitores, sejamos capazes de propor algum senso crítico para dialogar com o texto dele, tá? De modo simples e objetivo. O que é uma fake news? Uma fake news, uma notícia falsa, é uma informação que se apresenta ao público como se fosse verdadeira. Veja, se atente a isso, por favor. As fake news são notícias falsas que se apresentam ao público como verdadeiras. É muito sofisticado a gente propor a indagação sobre então as fake news. Não é um problema nem um pouco simples de resolver. Por quê? As fake news se apresentam como verdadeiras. Não é ao bater os olhos, ou pelo menos não é só ao bater os olhos que a gente vai conseguir identificar uma fake news. Você provavelmente já recebeu aí no seu WhatsApp alguma notícia que vem como se fosse do portal da Globo, por exemplo, e aí vem dois links colados, né? O primeiro é o que cai na primeira página da Globo e logo na sequência dele um que vai te jogar numa foto, numa imagem que vai fazer a pegadinha com você. Como o seu dedo vai estar mais próximo durante a manipulação do celular desse segundo link, você clica nele e aí, pegadinha. As fake news, elas criam justamente a sensação de você estar lendo a verdade. E se não tiver o crivo da nossa razão, a mentira vai passar despercebida. Tá? A quantidade de coisas é, sem dúvida, o grande problema da nossa sociedade. A gente tem muita informação. Como averiguar quais são verdadeiras e quais são falsas, sendo que as falsas se passam por verdadeira para ganhar legitimidade. Elas têm algum interesse por trás. Por isso o fenômeno das fake news, é tão importante. Como que você que está aí me ouvindo, um cidadão comum, como nós somos capazes de criar alguma convicção, sendo que as informações que a gente tem como base para formar a nossa opinião, a nossa concepção de vida e de mundo, podem estar sujeitas à falsidade. Eu posso usar um canal que é da minha preferência,
para me informar, e outra pessoa pode usar um que seja o exato oposto, ideologicamente, entre aspas, falando, da minha preferência, para informar-se. E as duas informações, que aparentemente vão ser opostas e contraditórias pela natureza do canal que nós estamos utilizando para nos informar, elas vão dar, no mínimo, dois fatos contraditórios, dois fatos opostos, que vão aparecer como verdadeiro, com alguma forma de argumentação para validar a sua verdade, mas, como são opostos, a gente pode chegar à conclusão que um está tentando nos ludibriar e o outro não. Como a gente vai saber qual é o confiável e qual não? Me parece, e essa é a minha última problematização, depois eu vou passar a tentar resolver o problema, embora não sei se eu vá conseguir, mas além de todas as considerações que eu já fiz, e eu acho que o mais central, o mais importante é a gente compreender que a notícia verdadeira e a notícia falsa, elas aparecem para a gente, entre aspas, com a mesma roupagem, elas aparecem para a gente com a mesma forma, mas uma sendo verdadeira e a outra sendo falsa. Como que a gente vai se posicionar diante disso? Seria muito mais fácil para a nossa civilização se a gente tivesse um mecanismo, uma fonte, entre aspas, segura, que a gente consultasse sempre e lá resolveria o nosso problema. Então, sei lá, vou escolher um portal X e nesse portal eu sei que tem as notícias corretas. Mas não é isso que acontece. Qual que é a grande realidade do nosso meio de comunicação? Existe uma espécie de mercado, uma espécie de indústria, na medida que a gente pode entender que a produção de notícias falsas interessam a algum determinado segmento da sociedade para tentar ganhar, para tentar obter proveitos de qualquer ordem que seja. Pode ser uma ordem moral, pode ser uma ordem política, pode ser uma ordem econômica, pode ser uma ordem social, histórica e etc. Existe, e a gente não pode mais negar, andando concomitantemente a uma suposta indústria da informação verdadeira, uma indústria da informação falsa. Isso significa que ambas as categorias de pensamento são satisfeitas por uma espécie de mercado da informação ou uma certa indústria da informação. Você consegue hoje, através das suas redes sociais, através da internet, através da tecnologia, legitimar exatamente aquilo que você pensa, porque você vai conseguir encontrar uma variedade tão grande de serviços que te vendem a informação que você quer consumir, que isso começou a tornar a verdade uma espécie de relatividade. Só que, sejamos coerentes, a gente não pode aceitar essa relatividade em todos os aspectos. Se você estiver me falando que a relatividade é válida no âmbito da física, como eu conheço Einstein, eu posso aceitar isso como verdadeiro, tendo em vista a teoria argumentativa e a demonstração por ele feita. Mas para tudo vale essa relatividade? É exatamente aí o cerne da questão das fake news
E daquilo que eu falei lá no começo, por que criar uma lei para regulamentar a produção na internet? Porque uma coisa é eu, Ricardo, postar uma informação falsa porque eu não sei a verdadeira. Eu não tenho a intenção de prejudicar. Eu não tenho, talvez, eu disse talvez, a responsabilidade pelas consequências, uma vez que eu agi sob ignorância. Essa é uma discussão muito legítima e pode ser problematizada, caso você queira, e a tradição do direito faz isso muito bem, de ver até que ponto a intencionalidade é ou não pertinente para legitimar um crime. Mas as fake news, elas são a deliberação e a ação por má conduta que me leva a receber benefícios de qualquer ordem ao disponibilizar uma informação que é falsa. Acho que esse é o problema maior que nós precisamos enfrentar com o fenômeno das notícias falsas, das fake news, da indústria da notícia falsa. Vamos caminhar agora para a tentativa de uma proposta de tratamento, de trabalho, pelo menos, com essas falsas informações. Não sei se eu vou ser satisfatório, mas é um caminho que me parece bastante útil para todos nós trilharmos e tentar se livrar, em alguma medida, das armadilhas que uma notícia falsa pode nos jogar. Né? Eu, no texto, chamei de um suporte filosófico para enfrentar as fake news, naquele texto que eu publiquei em 2018. Caso você não queira entender dessa forma, não me parece problemático, mas eu resolvi tratar dessa forma justamente para ser justo com a minha fonte. Qual é a minha fonte? Eu usei como referência justamente a obra da professora de filosofia da USP, a professora Marilena Chauí, no seu livro Convite à Filosofia, o que ela vai chamar de uma atitude filosófica. Essa atitude que ela chama de filosófica, ou que a gente pode chamar no âmbito do senso comum de atitude crítica, me parece a grande chave para que a gente consiga, em alguma medida, trabalhar essa busca pela verdade, ou essa tentativa de abrir mão do que aparece como falso e a gente encontre, se tudo der certo nesse caminho, que a gente encontre a verdade. Independente das fake news, existe um outro fato concomitante à nossa vida, à nossa existência. A nossa vida cotidiana é inteira pautada por crenças, algumas silenciosas, algumas explícitas. A gente aceita certas coisas, a gente aceita certas evidências, rejeita certas coisas, rejeita certas evidências, e nenhuma dessas crenças podem ser tidas como válidas sem que a gente passe pelo crivo do questionamento, sobre o crivo de uma espécie de método que nos permita ter alguma segurança a mais nas afirmações ou negações que fazemos ao longo da nossa existência. Por isso, uma das características do pensamento filosófico e uma dessas características do pensamento filosófico que podem ser úteis para as pessoas em geral é o que a Marilena Chauí vai dizer nas seguintes palavras: a decisão de não aceitar como óbvias e evidentes as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos da nossa existência cotidiana, jamais aceitá-los sem antes havê-los investigado e compreendido. Tudo
na nossa vida é duvidoso até que nós tenhamos despendido algum esforço de compreensão. E esse esforço de compreensão pode ser chamado por qualquer um de nós de investigação. Você não precisa ser filósofo, filósofa ou filósofo para conseguir distinguir o verdadeiro e o falso. Pelo menos nas situações cotidianas, nas situações que representam a nossa existência imediata. Você pode criar a atitude filosófica e essa atitude vai lhe auxiliar, na medida da sua compreensão e da satisfação da sua compreensão, a desenvolver um pensamento mais sofisticado. Eu adoraria poder pedir para que todas as pessoas se tornem filósofas. Não há mal nessa tradição. A tradição é de investigação, de legitimação, de questionamento, de busca de resposta. Dê resposta. Essa tradição só faz a gente conseguir maior convicção naquilo que a gente problematiza e naquilo que a gente responde à indagação feita. Mas, se você não quer ser filósofo, não tem problema. Se você fizer duas atitudes que são, entre aspas, filosóficas, que são próprias do método filosófico, isso já vai ser de grande valia para a sua vida, tá? Individual, para a sua existência. Talvez, quem sabe, ao fazer essas duas coisas, você perceba que isso pode ser aplicável e elevado ao radical. E aí sim você vai adentrar a tradição filosófica e vai perceber que ler e estudar os clássicos da tradição vai ser muito útil e fecundo para sua mente. Mas agora eu só vou propor duas coisas que nem são minhas, mas que me parecem úteis para lidar com as fake news. Lá nesse mesmo livro da Marilena Chaui, ela vai então descrever a atitude crítica de um modo bastante genérico e bastante prático, que leva a gente a pensar as possibilidades da execução na realidade. Então, a primeira característica do que ela vai chamar de atitude filosófica, de atitude crítica, é uma face que ela vai chamar de face negativa. O que isso quer dizer? Se você quer ter certeza se uma coisa é verdadeira, comece negando-a, mesmo que seja como só um procedimento intelectual. Começa dizendo não, isso não está certo. Diga não ao que você acha que já sabe. Diga não ao que você já acha que sabe julgar. Diga não ao que você já acha que é um fato. Diga não ao que você acha que já é uma ideia consolidada. Você negar tudo que você já considera certo vai lhe abrir para a possibilidade de lidar com coisas, experiências, fenômenos e ideias que são novos. Eu não estou dizendo que você precisa ter essa ação indefinidamente ou indeterminadamente. É o ponto inicial da sua reflexão. A gente só anda a partir do momento que há o descontentamento com aquilo que a gente acha que já sabe. A primeira coisa, portanto, da atitude filosófica e do que pode ser chamado de atitude crítica é justamente dizer: será que eu sei o que eu acho que eu sei? Nem vamos aprofundar essa ideia. Você problematizar isso nas suas condições da existência, do cotidiano, já é de uma grandeza muito fora do senso comum. E depois, a segunda etapa do seu pensamento é justamente uma dimensão positiva. Depois que você já interrogou, já problematizou, você vai pegar aquelas ideias, aqueles fatos, aquelas situações,
aqueles comportamentos, aqueles valores, e você vai começar a reconstruir o seu sistema de entendimento de mundo. Primeiro, você negará o seu sistema de entendimento de mundo para validar a sua verdade. Será que o que eu penso é verdadeiro? Depois você vai reconstruir à luz das respostas que encontrou. E adivinha, esse processo fez com que as suas crenças se tornassem mais sólidas do que na etapa anterior. Ou seja, você toda vez que problematiza uma informação, um fato, um comportamento, uma situação que vive, você, ao problematizar, vai fazer o esforço para dar uma resposta que corresponda ao seu interesse. E a partir daí vai poder reconstruir o seu entendimento sobre esse fato, fenômeno, situação ou comportamento. E assim você vai construir um conhecimento que é mais sólido sobre essa realidade que rege a sua vida. Bom, minha proposta e de toda a tradição filosófica é que você não se limite a fazer isso uma vez. Porque é óbvio que a gente pode refinar o nosso entendimento de mundo significativamente ao longo da nossa existência. E para ajudar ainda mais, tem uma tradição inteira de pensamento, que a gente pode chamar de pensamento artístico, religioso, filosófico, científico, que eles todos auxiliam a nossa mente a lidar com perguntas e respostas, problematizações e fundamentações de uma visão mais completa que permita uma realização de vida mais plena. Por isso, lidar com o fenômeno das fake news, das notícias falsas, é um processo que demanda tempo da nossa inteligência. A gente precisa, na medida do possível, lidar com a informação que chega, problematizar essa informação, reconstruir essa informação, problematizar a reconstrução, reformular uma resposta, pegar novas informações, problematizá-las, inseri-las no conhecimento e assim por diante. Você já viu que isso é um processo de construção. Embora a gente não saiba se será uma lei no nosso país ou em tantos outros que regulamente a possibilidade de ter uma informação segura nas nossas redes sociais, nas nossas redes de comunicação, especialmente virtuais, mas mesmo que não sejam virtuais, todas as formas de informação, todos nós podemos enfrentar a falsidade através do uso do nosso intelecto. E é isso que eu tentei mostrar através do texto que eu publiquei lá em 2018 e através desse vídeo que eu faço hoje para vocês. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho para que você possa pensar um pouco melhor e espero que você, se gostar desse vídeo, compartilhe, que você conte para algum amigo, que você ajude a divulgar o canal, se você gostar, evidentemente. Caso contrário, me desculpe o tempo que você perdeu da sua vida. Eu agradeço muito por você ter me ouvido e eu espero que num próximo momento eu possa satisfazer a sua capacidade intelectual. Um abraço a todos, um beijo, obrigado e até a próxima.